boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, nos dando o privilégio da sua companhia, assistindo mais um Cristocast sempre especial, mas hoje muito, 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 muito especial, porque, deixa eu ver como eu começo a falar para vocês. Eu trouxe para vocês uma convidada que esteve aqui no primeiro episódio e que está sempre na nossa retaguarda. Ela não consegue vir todas as gravações, mas é uma convidada que foi das primeiras pessoas que, quando eu falei assim, eu tenho um projeto, Deus falou comigo e eu preciso servir a Deus. Bati o recorde, eu vou chorar na apresentação. Eu preciso servir a Deus com esse projeto e eu quero te convidar para vir comigo. E ela não titubeou e na mesma hora aceitou. Falou, se é para servir a Deus, conta comigo. E desde lá, então, é um braço forte daqui do Cristocast. Eu estou muito feliz de trazer essa pessoa, mas eu só vou dizer depois que você curtir, que você pegar o link, compartilhar. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e faz uma coisa. Além de se inscrever, traz mais 2 para se inscrever também no canal. A gente está aí tentando chegar nos 1000 primeiros inscritos e é muito importante para a gente. Faz essa corrente do bem, ajuda a mensagem de Deus chegar a cada vez mais longe, chegar aos corações que estão mais necessitados da palavra dele. Já fez isso? Posso continuar? Então, agora sim, com muita alegria, com o coração assim, ó, quentão, vou dar a oportunidade que ela tanto queria de começar falando o bom dia, boa tarde, boa noite. E para isso eu recebo com todo amor Beatriz, que está aqui, faz parte da equipe do Cristocast. Finalmente cheguei aqui. E finalmente no nosso programa, dê suas boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui em mais um episódio. É um prazer imenso estar aqui. Depois de muito convite, de muita peleja, mas graças a Deus eu vim aqui. E eu estou muito grata, assim, de finalmente estar participando. Eu estou aqui, acho que não é nem da primeira gravação, é desde o comecinho mesmo do projeto, né? A gente chorando, a gente apresentando para o Senhor. E é uma honra, né? Estar aqui, estar falando de Jesus, né? E antes, né, da gente começar para eu convidar a galera, né, para se inscrever no canal, por favor, se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes sociais, né? E principalmente compartilhar os testemunhos. Eu acho que muito mais do que tá sendo apenas o ouvinte, mas é poder levar a mensagem, poder compartilhar para o maior número de pessoas possíveis aquilo que Jesus fez e faz nas nossas vidas. Bia, eu já falei, estou alegre, feliz, contente, saltitante da tua presença aqui e explicando, assim, a Bia faz parte da equipe do Cristocast, eu sempre estou aqui, antes de começar, a gente sempre ora e eu sempre agradeço muito que a Beatriz está desde o início, mesmo assim, do início, antes da gravação realmente, né, antes da gente gravar o piloto, participando de tudo. E eu gosto muito de ressaltar, assim, eu lá no iniciozinho do projeto, eu tinha um certo receio mesmo, porque como eu sou católica, a Bia é da Igreja Quadrangular, e nós tínhamos também outros colegas que eram de outras igrejas, eu ficava pensando, puxa vida, será que as pessoas iriam aceitar, né, trabalhar todas juntas? Mas, assim, não teve qualquer dúvida. Eu acho que a partir do momento que eu falei, né, olha, o objetivo é esse, é a gente dar a mensagem de que somos irmãos e a gente precisa fortalecer a mensagem de Cristo contra o mal. Assim, ninguém teve nenhum porém, aceitou na mesma hora. A Bia foi uma dessas pessoas. E a Bia trabalha também na minha agência, então muitas vezes para a gente gravar ela segura a onda muito assim na produção. Nós temos uma equipe enxuta para fazer esse trabalho, esse projeto para chegar até você. Então tem muita gente se dedicando atrás das câmeras. Eu aproveito assim para agradecer muito, deixar isso registrado assim, né? E o quanto, Bia, a gente veio amadurecendo, né, esse projeto desde lá da ideia inicial, e eu digo sempre, foi através de mim, mas
todo mundo participa, todo mundo contribui, né? Como é a tua visão, assim, sobre isso? Tipo, como eu tava desde o comecinho, né, tive que dar umas conversadas, não, que ela sempre vinha assim, mas será mesmo, né? Sempre falava, né? Será mesmo, assim, que é isso? Será que eu tenho que fazer? Será que é aquilo mesmo? Aí eu, não. O Senhor colocou no teu coração, bora lá, conta comigo. E também ver, assim, a proporção que isso tomou, né? Eu acho que cada episódio, né, cada testemunho que vem aqui não serve só para mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito, mas fortalece a nossa fé. Já perdi as contas de quantas vezes ela ia chorando junto e eu ia lá assistindo em casa e chorando. Às vezes eu não conseguia assistir logo no domingo, né? Que é assim, quem é crente sabe que o nosso final de semana não é nosso, né? Nosso final de semana é da igreja. Isso. Então, eu sempre pegava assim para assistir, sempre na segunda-feira, no comecinho, já começava o trabalho chorando. Mas é muito bacana, assim, ver a proporção que isso tem tomado. E eu creio que ainda vai alcançar a vida, assim, de muitas e muitas pessoas. E não só a vida das outras pessoas, mas a nossa vida, assim, ver o amadurecimento. Também aqui, né, para deixar registrado, eu digo, assim, que sempre para os meus amigos, né, para a galera, que eu sou privilegiada de fazer parte, assim, de um ambiente que a gente tem total liberdade para falar de Jesus, né? Era algo assim, vira e mexe, eu sempre compartilho contigo, eu falo para ti, porque não é em todo lugar, no caso eu, né, na minha profissão como design. Eu já participei, já tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares, mas é o primeiro lugar, assim, que eu tenho liberdade de ser quem eu sou, né? De poder, tipo, galera, ora aí por mim, né? A gente sempre vai, olha, a gente tem a liberdade, né? Porque a gente confia nos outros, né? Assim, a gente entende a nossa relação de trabalho, mas entende também a nossa relação enquanto irmãos em Cristo, né? E isso, assim, para mim, não tem coisa melhor, assim, do que a gente ter essa liberdade, sabe? De poder exercer a nossa fé no nosso ambiente de trabalho, então, onde a gente está. Então, isso foi uma das coisas, assim, maravilhosas que o Cristocast e a agência trouxe, assim, para minha vida. Eu acho muito bacana isso. É muito gostoso isso, porque quando o Cristocast estava se formando, assim, às vezes eu achava que o Cristocast ia tomar a personalidade da agência, mas acabou virando completamente o contrário, né? A agência tomou a personalidade do Cristocast e naturalmente, eu acho, né, as pessoas que não se sentiam muito à vontade com isso, com a questão de nós sermos cristãos, da forma como a gente lida com o trabalho, os nossos valores, né, o que é importante para a gente. Naturalmente, isso foi saindo, né? Foi sendo substituído e hoje as pessoas que trabalham na agência todas compartilham do mesmo pensamento, ainda que de igrejas diferentes, mas nós compartilhamos do mesmo pensamento, dos mesmos valores. Isso faz muita diferença. Com certeza. E é até legal, o Thiago tá sentadinho ali nos bastidores. O Thiago veio, eu conheci o Thiago dando testemunho aqui no Cristocast, depois veio fazer parte da agência também. E é muito legal porque realmente, assim, a nossa agência virou um ambiente onde a gente se sente à vontade para falar de Deus de uma forma muito aberta. E, inclusive, eu posso dizer da minha parte, assim, faz muita diferença, né? E tem dia que tá pesado e a gente fala, vamos orar aqui, vamos começar orando e levando de uma forma leve também, né? Tem aquele cliente mais dificilzinho, um lembra o outro, é para amar todo mundo, não vale escolher. Então, dessa forma, a gente vai acho que somando um na vida do outro, sempre lembrando do que Jesus quer que a gente faça, né? Da minha parte é muito isso, assim. Eu já acho que tinha que ter colocado o microfone para o Thiago vir aqui também participar. A gente vai fazer um que vai estar os três, vai fazer um especial. Tem que fazer. Isso. E então, quando começou, a Bia estava no primeiro episódio, nos bastidores, e eu lembro que eu estava tremendo inteira da cintura para baixo, plena para cima, mas muito nervosa. E foi
Foi muito especial aquele primeiro episódio. Eu acho que se vocês voltarem lá... Foi no dia do teu aniversário, Foi né? no dia do meu aniversário. Foi muito bacana. E... Eu acho que foi o dia que eu te conheci pessoalmente também, não foi? Foi, acho que Depois foi. de muitos anos já trabalhando. Porque a gente estava trabalhando online, teve a pandemia, a gente não se conheceu pessoalmente, nos encontramos nesse dia também, pessoalmente. Foi um dia muito especial, realmente, assim. E se vocês voltarem lá no primeiro episódio, vocês vão ver tudo diferente, cenário diferente. A gente estava se lançando, né, para servir a Deus, assim, se lançando para realmente servir, uma vontade gigante de servir a Deus, sem saber se ia dar certo, como é que ia acontecer, como, até quando, vários questionamentos. Estamos aqui, né? Tá indo. E continuamos com a graça de Deus, assim, as coisas vieram acontecendo de uma forma muito bonita. E desde então, eu dizia para a Beatriz assim, vê o teu dia, eu acho que tu tem que ir lá dar testemunho, tá todo mundo indo, eu acho que é importante tu ir. E eu fui, mas eu falo e eu vou deixando, né? Eu falo e vou deixando. E aí, quando eu vi, tá acabando o ano, o primeiro ano, eu falei, Beatriz não veio ainda. Vou chamar mais uma vez. E que bom, porque tudo é o tempo certo, é o tempo de Deus. Com certeza. É o tempo que a gente tem de amadurecer o que a gente está vivendo, amadurecer a mensagem que ele traz no nosso coração, na nossa cabeça, para que a gente possa compartilhar aqui, né? Porque, acima de tudo, quando a gente senta aqui na bancada, eu sempre falo assim, é a nossa vida que a gente traz para cá, para a bancada, para compartilhar com quem está aí do outro lado. Não são só histórias, né? A gente está trazendo a nossa experiência, o nosso sentimento, o nosso aprendizado. E eu sei que para quem está sendo entrevistado, no caso, tem muito valor isso. Então, eu tenho uma gratidão gigante por quem está aí do outro lado. E contigo não seria diferente. Que bom que chegou o dia de hoje. Que bom, que bom, que bom. E aí, então, a gente vai começar, faz de conta que tu não assistiu o programa ainda, para eu poder perguntar, Bia, como começou a tua história como cristã? Tá, vou tentar resumir e não falar tanto, porque quando eu começo a falar eu sou uma matraca. Mas eu cresci em lar cristão. A minha mãe é evangélica, a minha avó também era, e as minhas tias são católicas. Cresci, eu ia em missa, às vezes eu ia pro culto com a mamãe, às vezes ia com a minha avó. Uma das lembranças, assim, eu acho que eu vou falar, acho que o testemunho inteiro eu vou sempre estar falando da minha avó, da minha avó e da minha mãe, porque elas foram, assim, as que mais me marcaram e realmente me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. A minha avó que mamãe, né, sempre tem aquele negócio, né, que vai circulando as letrinhas, vai cobrindo as coisas, mas eu acho que a memória, assim, que eu tenho mais forte da minha avó, e uma das primeiras, assim, da minha infância, é da minha avó me ensinando a ler os capítulos e os versículos. Então, eu cresci nisso. A minha mãe me levava na IBF, na EBD, tudo quanto era coisa possível assim, que tinha de programação de criança, eu ia. E eu cresci sempre nessa vertente, né? Minha mãe serviu, né, ao Senhor por muitos anos. Hoje em dia ela não está mais, mas mesmo ela afastada, ela fazia sempre questão de me ensinar o caminho certo. Ela podia não estar, mas ela ia me ensinando. E eu dou glória a Deus por isso, pela vida da minha mãe, pela vida da minha avó. Eu sei que hoje o que eu estou vivendo é fruto de oração delas, porque mãe ora muito. Eu ainda não sou mãe, eu sou tia, mas eu oro muito pela minha sobrinha. Então, imagina, meu Deus, se o dia que eu for mãe, acho que vai triplicar a minha oração. Mas, assim, se hoje eu vivo o que eu vivo, se eu realmente conheço o Senhor de verdade, foi através da vida da minha mãe e da vida da minha avó. Assim, em tudo, assim, foi elas. Então, elas começaram a te conduzir no estudo bíblico na igreja que vocês frequentavam? Naquela época a gente frequentava uma igreja bem perto de casa. Ainda tem hoje essa igreja, pertinho de casa. E aí depois a minha mãe começou a frequentar a IBMA, que foi inclusive quando eu conheci a Cideia, que já deu o testemunho aqui, quase que me deu um negócio quando eu vi que era ela. Ela foi minha líder por um bom tempo, uma pessoa maravilhosa. E eu fazia parte lá da IBMA.
uns bons anos. Eu fiquei lá e cresci. Lá fui entendendo, conhecendo quem era Jesus, fui aprendendo sobre batismo, sobre o Espírito Santo, quem ele é. Lá tinha as reuniões de intercessão, as orações, então eu tava lá em tudo. Eu gostava muito. Isso na tua adolescência, assim, mais ou menos. Isso. Foi minha infância e minha adolescência. Um Assim, dia desses, né? Porque tua ideia é super nova. Os meninos, na verdade. Porque o pessoal na minha célula tem uma brincadeira, porque eu sou a mais velha da minha célula. Então a galera lá vive me chamando de velha, uma velha senhora. Imagina! Só que aí a gente tem uma outra célula também aqui da nossa galera, que é só a galera que é mais velha. Só que eles falam que eles são jovens há mais tempo. Então eu peguei pra mim. Eu vou pegar isso pra mim. Então. Somos jovens há mais tempo. Mas olha, eu frequentei a Batista, acho que até os meus 10 anos, até quando a mamãe ainda tava, né? E aí, quando ela saiu, foi quando eu conheci a Quadrangular, que é a igreja que eu tô hoje. Só que eu fazia parte de uma outra rede de jovens. Então, eu fiquei lá acho que uns 4, 5 anos, que foi quando eu conheci as células. Né? Que tem as igrejas que são com células e as igrejas em células, né? Tem igrejas que tem outras programações, né? Que é o culto, e tem várias outras programações nela, e tipo a célula, então, ou pequenos grupos, né? Que chamam, né? Ou as células ou pequenos grupos, elas fazem parte da programação da igreja. Lá a igreja que eu tô agora, né? Que é a Quadrangular, é uma igreja em células. Tipo, a gente vive e respira a célula. Tipo, acabou o culto, quando é segunda-feira, eu já tô pensando na célula de sábado. Porque a gente não é só naqueles dias, né? Segunda, terça, quase todos os dias da semana, a gente tá o tempo todo unido. Então, eu fiquei lá por uns 4, 5 anos, e aí tem aquele infeliz momento do jovem que a gente desvia, né? Então, eu fiquei aí Tu te lembra bem, assim, dessa fase de questionamento? Porque eu acho que todo mundo passa por essa fase. Assim, eu acredito, parando para pensar, né, depois que eu voltei, acho que eu voltei para a igreja em 2020, que foi na época da pandemia. Mas, tipo, pensando assim, meu Deus do céu, que eu parei, mas por que foi que eu me afastei, né? Por que foi que eu saí? Foi muito por influência, assim, de amizade, sabe? Os pais, as mães, os pais sempre falam, olha, toma cuidado aqui com fulano, não anda muito com fulano, com ciclano. E a gente, às vezes, não escuta. É verdade. Mas é bom para quem estiver vendo, né, esse episódio, for jovem, escute seus pais, até se for mais velho, né? Escutem os pais, porque os pais sabem o que eles estão falando. Então, foi muito assim por influência, assim, de amizade, sabe? Não só eu, mas tipo, a galerinha assim toda que tava comigo, parece assim que a gente foi perdendo a visão, sabe, daquilo, mesmo que é Jesus do centro, sabe? No tanto que hoje em dia, acho que eu fui a única daquela galera toda que voltou pra igreja. O resto da galera, infelizmente, tá todo mundo aí vivendo a sua vida, não sei nem por onde é que tá. Mas os questionamentos, assim, muito que eu tinha era... Tipo, na verdade, eu não tinha conhecido Jesus de verdade. Assim, de verdade, assim mesmo, de fato. Tipo, entender mesmo quem era Jesus, quem ele é pra minha vida, da forma que eu vejo hoje. Tanto que hoje eu não consigo nem imaginar a possibilidade de eu sair de perto dele. Mas quando eu era novinha, assim, foi muito mesmo, assim, por influência de amizade. Mesmo, assim, de internet, da galerinha que ia na porta de casa. Aí era dia de célula. Não, bora pra tal lugar. Aí eu deixava de ir pra célula, de ir pro culto, ia pra outros lugares. Então, isso foi quando eu vi, eu já tava totalmente fora mesmo. A gente acha que o mundo não captura, né? Mas captura. Tem coisas assim que, se a gente não tomar cuidado, em vez das coisas de Deus brilharem muito nos nossos olhos, as coisas do mundo brilham mais do que ele. E tem uma coisa assim que as pessoas falam, especialmente jovens, eu já vi falando, né? Dizendo que um jovem falando para outro, falando assim, pô, vamos lá para outra coisa, mais divertido, só quer saber da igreja, pô, chato, coisa chata. Eu escuto isso direto. Né? A gente ouve muito essas coisas assim. Escuto isso direto. E na verdade não, né? Na verdade é um engano, assim. Tem, especialmente hoje, assim, a possibilidade de você viver intensamente as coisas da igreja. E tem muita programação para jovem, muita coisa bacana, alegria, e sem o perigo, né, do mundo, assim, a gente vivendo
vivendo intensamente as coisas de Deus, assim, é lindo. Eu acho lindo o jovem que se engaja. A gente lá na igreja que eu faço parte hoje, né, que é Refúgio, a gente respira a célula, assim, a gente vive junto, vive comunhão, tanto que a gente pode ver. Então, ver um da Refúgio, sempre tem um monte de gente junto. Lá a gente sempre fala, né, que vai todo mundo de galera pro céu. E é isso que a gente quer, sabe? Todo mundo de galera. E foi, na verdade, isso, né, que tu falou em relação aos jovens, né? De que às vezes a gente acha que viver na igreja é chato, que isso e aquilo, que essa galera hoje precisa ir pra festa e fazer, sabe lá Deus, um monte de coisa. Não só em festa, mas ir pra tanto lugar que não é um ambiente bacana, de achando que, vai me convidar pra igreja, é um negócio chato, mas eu perdi as contas. Vira e mexe, devem ver, eu posto falar de vôlei, falar de uma festa, daquilo outro. O tempo todo a gente tá junto. Não só em programações, né? Que a gente sempre entende que é muito bacana, assim, a gente sempre marca o que a gente chama de comunhão, né? São as comunhões. Então, vira e mexe, tem vôlei, um cinema, tem um lanche, né? Que a gente gosta de comer. Mas um lanche, né? Alguma coisa, as células também em si, o culto. Mas, assim, o que eu vejo, assim, que foi, no caso, o que me prendeu, sabe? Em estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, foi a forma com que eu fui tratada. Sabe? A forma que eu fui acolhida e que eu fui amada e que eu sou amada até hoje, sabe? Assim, eu não conhecia isso lá fora. Eu conheci quando eu conheci a minha galera, que eu digo que é a minha galera. Foi quando eu comecei a andar com Mas os meus isso eu ia amigos te mesmo. perguntar, como foi o teu retorno? Meu retorno. Foi na época da pandemia. Assim, enquanto muitas pessoas se afastaram, né, de Deus, eu, graças a Deus, voltei. Depois, nessa época não, por uns 4 anos, foi a época que eu fiquei afastada. Eu comecei a ter muitos problemas de ansiedade, de depressão. Eu comecei a fazer tratamento, tomava remédio, enfim, participava de grupo de apoio. Foi, assim, um período muito tenso na minha vida. Hoje em dia é bem mais tranquilo, assim, de falar. Poucas pessoas sabem, acho que só a galera que é bem próxima de mim, minha família, mas naquela época nem minha família sabia. Por muito tempo eu enfrentei isso e foram saber, né, depois de eu contar. Assim, eu não queria sair de casa. Eu não queria levantar da cama. Eu não tinha amigo nenhum. Aí imagina, uma adolescente de 18, 19 anos, 20 anos, que geralmente na cidade, galera, tudo cheio de amigo, um monte de gente, eu vivia só. Naquela época eu tinha um namorado, então, em vez de eu viver a minha vida, eu vivia a vida dele. Tinha, né, meus amigos e tudo mais, mas, assim, foi um período muito tenso. E quando eu retornei, né, pra ir pra igreja, que foi quando Jesus me chamou de volta, eu lembro que eu tava na célula da Alcideia. E, assim, a célula dela, na época, hoje eu acho que ela tá na Angelim, mas na época, né, que ela tava na Batista, só era a galera que era mais velha. Eu era mais nova da célula, porque eu não queria fazer parte de rede de jovens. Não queria, né, da época que eu me afastei, né, da igreja, eu não queria saber de jovens, sabe? Porque eu saí muito ferida, muito machucada, porque eu não tinha atenção, não era bem cuidada, até porque, como eu falei, galera, todo mundo perdeu a visão, então cada um foi seguindo o seu caminho. E eu não queria fazer parte de rede de jovens de jeito nenhum, tanto que eu fui para essa nossa ideia, e eu ia para os cultos da família, para o culto da galera mais velha, porque eu não queria. E aí, as crises de ansiedade, a depressão foi tomando um espaço tão gigantesco na minha vida que eu me afastei de novo. Né? Eu estava retornando, eu me afastei. E aí eu fiquei eu digo que foi, assim, os piores 4 meses da minha vida. Foi horrível. Eu não gosto nem de... Foi horrível. Eu não levantava da cama. Eu ia trabalhar. Nessa época eu trabalhava em Coraci. Eu só saía para trabalhar porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha que pagar a conta, tinha que fazer isso, aquilo, outro. E aí lembro direitinho que eu tava no ônibus e eu senti, assim, uma vozinha falando comigo, olha, eu ainda tô aqui. E eu tava, assim, desesperada, porque na minha cabeça do ansioso, né? Parecia que eu ia sair de casa e acontecer alguma coisa horrível comigo. E aí eu lembro que eu tava voltando pra casa, eu falei,
rapaz, tem Jesus. Não estou ainda totalmente sozinha. Aí eu mandei mensagem para uma amiga minha, que eu conheci na IBMA. Falei, amiga, mandei no Instagram. Tu tá em alguma célula? Eu pensei que ela tava numa igreja lá perto de casa. Eu falei, tá, numa igreja. Ela, olha, eu tô participando de uma célula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela não me falou que era da quadrangular. Ela não me falou que era rede de jovens. Ela não me falou nada. Ela só disse, vai ser sábado. Isso, março de 2020. Eu falei, tá, amiga, eu vou. Aí que é o meu líder hoje, né, o Vitinho, ele foi me buscar lá em casa de carro. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Foi me buscar lá de carro, me entrei, tinha uma galera dentro do carro. Eu fiquei, gente, onde eu tô? Um monte de adolescente. Eu já cheguei, calmou. Eu tô olhando pra ali, que ela tá aqui, ela vai lembrar disso que eu tô falando. A Carlinha. Eu desci do carro e tinha muito adolescente. Era muito adolescente, muito jovem. Eu fiquei, o que eu tô fazendo? Quase que tu volta. Não dava, né? Eu não sabia nem onde eu tava. Eu só entrei no carro e fui. E um monte de adolescente. Eu falei, bom, já tô aqui, eu vou assistir a célula. Era no celulão, né? Que eram várias células juntas. Tava lá, falei, olha, eu vou assistir aqui, mas depois eu vou procurar outra igreja, que eu não vou ficar em rede de jovens. Não vou. E aí o chefe pregou, né? Que é o Ramon, que a gente chama ele de chefe lá. Aí o Ramon pregou e eu gostei muito. Eu amei aquele lugar, eu amei aquelas pessoas, a galera veio falar comigo. Aí eu lembro que a Carla, que ela tá aqui, né? Ela perguntou, o que é que tu faz, não sei o quê. Eu falei que eu era design. Geralmente, quando a gente fala que a gente é design, as pessoas... Ela, sério, tu é design, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ela ficou, meu Deus, ela se empolgou com a minha profissão. Porque eu tava num período tão... Coisa que eu tava tão esmorecida, eu tava tão abatida. Cara, que aquilo, assim, parece que foi um... Eu falei, opa, eu sou alguém, eu sou importante. E eu amei. Eu falei, vou voltar semana que vem. Isso no sábado. Segunda-feira começou o lockdown. Nossa. Eu fiquei, pronto. Me lasquei todinha. Falei, eu lembro que nessa época, acho que na mesma semana eu fui no médico, né, que eu ainda fazia tratamento. E aí a médica reduziu meus medicamentos, aí eu pensei, pronto, o carro na minha vida. Eu tô querendo voltar pra igreja, deu lockdown, vou ficar presa dentro de casa. Por um lado eu fiquei feliz, porque eu não gostava de sair de casa, mas falei, cara, o pessoal da célula, eu gostei deles, eu quero participar. E aí eu comecei a participar online. Comecei a ver as células online, culto online, e fui conhecendo a galera. E aquilo foi me aproximando, tipo, eu enxerguei, eu não estava perto fisicamente deles, mas eu conheci Jesus através da vida deles, sabe, no online. Assim, o pastor, ele ia lá na igreja, né, vários pastores, eu acho que padres, né, a galera, né, ia, né, nas igrejas para fazer live, né, foi a era das lives. Então, ele ia lá, a igreja vazia, e ele ia lá e ele pregava, e aquilo... Nossa, aquilo foi transformando a minha vida. Eu fiquei, cara, eu sou alguém. Assim, o pessoal mandava mensagem pra mim. E naquela época eu não tinha amigo nenhum mesmo. Assim, era minha família e pronto, acabou. E foram passando os meses, né? Eu lembro que a gente pôde ter célula presencial, assim, todo mundo uma cadeira de distância, com máscara, aquela coisa toda, né? Que às vezes a gente acha, isso aqui é pandemia, mas... Foi há pouquíssimo tempo a pandemia. Pouquíssimo tempo. E, mano, eu conheci a galera, todo mundo de máscara e tal, mas quando voltou a célula presencial, eu já me sentia parte daquela galera, assim, eles já eram a minha família, tanto que eu já comecei a ir para a célula presencial, minha vida já tinha mudado completamente, eu já tinha renunciado a muitas coisas, e o que mais mudou foi porque sem eu perceber, eu parei de tomar os meus remédios, os medicamentos. Fazia semanas, meses que eu não estava tendo mais crise nenhuma, eu já estava mais alegre, mais feliz, e eu comecei o Senhor foi falando comigo, olha, eu lembro que, né, que quando eu estava indo no ônibus, tinha poucos dias, eu acho que eu estava falando com Jesus que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, assim, eu estava pensando, olha, tem que acontecer alguma coisa, ou o Senhor me leva, ou vai acontecer alguma coisa. Eu falei, eu preciso de pessoas comigo, eu preciso de amigos, eu preciso ter uma vida. E o que eu mais pedia para Jesus era, eu falei, olha, Jesus, eu quero um sopro de alegria. Eu sempre falava isso para ele. E não teve nenhuma vez que eu pedi para ele, ele não me entregou. Porque, assim, a galera, né, que sofre de ansiedade, tem depressão, é uma luta que a gente vai ter
por muitos e muitos anos. Eu sei que hoje eu tô curada. Eu sei, eu tenho plena convicção que hoje eu tô curada. Mas sabe, né, que o Paulo, né, ele sempre diz que é o espinho da carne dele. Todo mundo tem o seu espinho na carne, que é algo que a gente vai ter que lutar pelo resto da nossa vida. E, infelizmente, a ansiedade pra mim é uma delas. Vira e mexe, às vezes, quer vir, quer aparecer, só que desde o dia que eu entendi, e eu comecei a colocar em prática, porque assim, às vezes a gente lê a Bíblia, e às vezes a gente só lê. A Bíblia, ela não é pra gente ler, é pra gente viver, é pra gente tomar cada palavra do que está escrito nela como verdade. E eu comecei a fazer isso. Quando eu realmente comecei a me aproximar, tanto que eu me converti de verdade mesmo, foi quando eu li. Foi uma passagenzinha, porque eu tava nessa dualidade, né? Que diz, né, que às vezes o mundo brilha mais para os nossos olhos e às vezes as coisas de Deus. E eu tava nisso. Será que eu sirvo mesmo, fico aqui onde eu tô, ou eu pego o beco? E eu tava lendo, assim, eu sou péssima para lembrar capítulo e versículo. Eu lembro só o livro. Faz que nem eu, assim, versão atualizada, Andréa lia. Tipo isso. Aí tu Mas eu lembro que eu li, né, que tava escrito assim, que a tristeza que vem do mundo, ela gera morte. Mas a tristeza que vem de Deus, ela gera arrependimento. E aí eu entendi que aquela tristeza que eu tava sentindo era o mundo que tava me trazendo. Né? Que eu tava triste daquele jeito porque eu tava arrependida de não ter voltado os meus olhos para o Senhor enquanto ainda era tempo, antes. Porque eu sei que se eu tivesse permanecido, aquilo teria me poupado de muita coisa. Mas até as coisas erradas que a gente faz, os nossos erros também servem... Também não, eles servem de aprendizado pra gente. Com certeza. Tanto que eu relutei muito, né, pra vir aqui dar meu testemunho, mas é no tempo certo. Porque hoje eu entendo, né, tudo isso que eu passei. E eu dou glória a Deus, sabe? Porque foi através da palavra de Deus que o Senhor tomou meu coração. Mas tu vê, assim, é porque quando somos nós que vivemos, a gente tem dificuldade de ter clareza, né, da mensagem que a gente tem condições de passar para o outro, assim. Por exemplo, tu tiveste todo esse problema com a depressão, com a ansiedade. Quantos jovens não sofrem disso, né? Ou nem tão jovens, os adultos, quantas pessoas não sofrem disso? E muitos se afogam, assim, só em remédio. Não que não se deva procurar medicação. É importante, tem muitos casos, você vai, os médicos também servem a Deus. Então, são pessoas capacitadas para isso. Vá, se consulte, não tem problema, sendo com orientação. Não é falta de fé. Tem muita gente que acredita assim que a pessoa está com ansiedade, está com depressão, é falta de fé. Não, na verdade, a ansiedade e a depressão é uma doença, né? Exato. Quando a gente está gripado, a gente não toma remédio. Exato. Então, a gente tem que buscar. Claro que a gente tem que, no caso nós como cristãos, né? A gente tem que procurar... É melhor que sejam médicos, que sejam pessoas que compartilhem também da mesma fé, né? Exatamente. Que vão entender, em vez de piorar a situação, vão ajudar. Que foi o que me ajudou. Eu uni tudo aquilo que eu já tinha aprendido na época que eu estava em grupo de apoio, que, meu Deus do céu, eu ia pra lá e às vezes eu saía até pior. Mas era porque eu não entendia, não tinha maturidade naquela época, eu era muito novinha. Então, tipo, às vezes a gente acha que esse problema que a gente tá passando é só a gente que passa, que mais ninguém passa, mas não. E principalmente dentro da igreja, né, participando, né, conhecendo a galera, sendo cuidada, acompanhada de perto, né, que o pastor ele sempre fala que, cara, a gente tá aqui pra te amar e te cuidar de perto. E é de fato, né, o que a gente vive, né? Quando eu comecei a entender, que eu comecei a unir, então é que eu digo que já são meus protocolos pré-crise, para eu não ter que depender, não precisar mais de medicamento nem nada, eu vou indo, né? Aquilo que eu aprendi com os médicos, aquilo que eu aprendi com a minha liderança e principalmente aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Sim. Né? Entender que hoje em dia, infelizmente, o mal do século é a ansiedade e a depressão, né? Infelizmente. E na época da pandemia foi algo assim que despontou muito, né? A gente teve que ficar preso dentro de casa, né? Um mundo solitário dentro de casa, assim, foi um período onde muitas pessoas ficaram deprimidas, muitas pessoas ficaram ansiosas. E que bom que nesse mesmo período muita gente conseguiu olhar para Deus e conseguir se resgatar. Conseguiu puxar ali, uma né? galerinha para ele de volta.
pegou de volta, assim. Eu passei por um período de ansiedade e depressão nessa mesma época. Tudo bem que o meu não foi... o gatilho não foi a pandemia em si, né? Foi outra situação pessoal, mas que coincidiu com esse mesmo período, então foi muito difícil, porque eu também fiquei solitária e foi muito difícil lidar com aquilo tudo sozinha, assim. E a internet fez toda a diferença também, porque também, além de não poder sair para poder ir à igreja, né? Eu não conseguia conversar com as pessoas assim, e também eu me sentia sem força para isso. Então, a internet fez toda a diferença, porque daí eu tinha a minha Bíblia em casa e falei, bem, o que dá para fazer? Né? Eu tenho a Bíblia e eu tenho Deus, então o que dá para fazer? Sozinho eu não tô, bora lá. Então, foi assim que eu comecei devagarzinho. E aí, quando as portas começaram a se abrir novamente, que a gente devagarzinho foi podendo sair de casa, foi quando a Joyce, que é uma missionária lá da Sementes do Verbo, me chamou, vem aqui visitar a comunidade. E aí eu fui lá e pronto, começou assim o grande caminho, eu digo assim, de transformação. Mas eu acho que a mensagem é justamente essa, assim, da gente conseguir ter uma ação, né, diante desse cenário. No cenário que a gente está pior, no cenário que a gente está sentindo que não tem mais força nenhuma, a gente precisa ter uma ação, que é buscar Deus. Na palavra de Deus, né, que quando a gente deposita, né, tudo que a gente sente, né, nossa angústia, nossa ansiedade, tudo, a gente deposita nas mãos dele, ele toma conta, né? Só que assim, diferente do inimigo, que só entra, bate na porta e não quer saber, o Senhor, ele espera que a gente dê liberdade para ele, né? E entender que, assim, os 100% de Jesus a gente sempre vai ter. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes o que falta mesmo é essa nossa atitude, né? Quando as coisas realmente começaram a engatar-se na minha vida, que eu digo que foi quando eu entendi de fato o que significa a minha vida, né? O que meu pastor sempre fala, né? Que bênção só é bênção quando alcança a vida de outras pessoas. Eu não podia deixar tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida ficar só na minha vida. Precisava passar isso para a vida de outras pessoas. E assim, logo que eu me converti, logo que eu voltei para a igreja, que eu comecei a frequentar refúgio, isso queimava no meu coração e queima até hoje. E eu nunca mais andei só. O que tanto eu pedia pro Senhor, ele me entregou. Eu nunca mais andei sozinha. Acho que nem se eu quiser. Eu acho que no dia que eu quiser me isolar, a galera vai lá na porta de casa, que a gente sabe onde eu moro. E eu faço isso com a galera também. Eu vou atrás, não quero nem saber. Jesus foi atrás de mim, a gente vai atrás das pessoas também. Sim. E, assim, o quão é importante a gente ter esse gatilhozinho, sabe? Pegar e lembrar, porque o Senhor, ele sempre vai chamar a gente. Jesus, ele tem um zelo e um cuidado extremo com a nossa vida. Assim, eu tiro por mim, né? Pela minha vida. Eu até fiquei pensando, meu Deus do céu, a Andréia me chamou para ir dar lá meu testemunho, mas o que eu vou falar? Né? Já, como eu falei, né? Eu acompanho desde o primeiro, né? Então, eu já vi inúmeros testemunhos passar aqui, já chorei com um monte. Eu fiquei, Jesus, desde que eu te conheci, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu nunca mais vou voltar a ser essa pessoa. Então, tem coisa, assim, que eu posso falar lá. Tem coisas que podem ajudar outras pessoas. E é muito doido, né? Quando a gente vive o reino de Deus. Aquilo que o Senhor cura na gente, ele usa para que a gente ajude outras pessoas. E muitas pessoas já chegaram comigo passando por ansiedade, por depressão, ou por rejeição. E não foi só com ansiedade e depressão que eu lutei. Minha Cami já vai fazer 4 anos que eu voltei para Jesus. E é uma série de coisas que aconteceu. De eu ter que dar de frente com a minha pior versão. Porque quando a gente encontra Jesus, de verdade, a gente lida com a nossa pior versão. É confrontado, né? Isso, é confrontado. E a gente, quando a gente tá passando pelo deserto, a gente não entende. A gente vai entender depois. E eu passei por muita coisa. Eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu falei, olha... Abrir mão de cargo mesmo, assim, pegar e
guardar o orgulho, chegar. Eu lembro que eu era líder em treinamento. Acho que logo assim que eu cheguei na Refúgio, passou uns meses, eu já comecei a cuidar de pessoas, aí eu virei núcleo, né, que é líder em treinamento. E foi passando os anos, só que eu fui me perdendo, assim, na visão. Às vezes a gente se perde muito no fazer. Em trabalhar na casa de Deus, mas e ele? Uma obra sem fé, ela é vazia. E eu tava fazendo algo vazio. Eu falei, olha, não. Cheguei na minha supervisora e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu lembro que eu tava voltando a ter crise, sabe, de ansiedade. Eu fico, meu Deus, eu não tô bem pra cuidar de pessoas. Eu não posso pegar e tá trabalhando na tua obra de qualquer forma. Eu vou entregar tudo isso e eu vou recomeçar. Assim, eu nunca pensei em sair de novo, graças a Deus, eu espero continuar assim. Eu nunca pensei em abandonar de novo, mas eu falei, se for pra recomeçar, a gente recomeça. E tá na palavra de Deus, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu caminhei em cima dessa palavra. E eu entreguei cargo, eu perdi pessoas, saiu um num dia, saiu outro no dia. E foi um período assim que o Senhor me testou, ferro e fogo. Falou, olha, bora ver aqui se teu coração é meu mesmo. E aí eu fui passando, fui indo. Nossa, se eu fosse parar pra falar, eu ia ficar horas aqui falando, mas acho que foi, né, a palavra que eu falei, Senhor, que palavra que o Senhor... Que quando as pessoas vierem perguntar pra mim, né, o que o Senhor fez na minha vida, o que foi que mudou? A palavra é permanência. Permanecer com Jesus fez toda a diferença. E vai continuar fazendo toda a diferença, porque vou continuar passando por um monte de coisa. Assim, a nossa vida é um eterno testemunho. A gente só vai parar de testemunhar no dia que nossos olhos se fecharem, e quando a gente abrir de novo, vai ser ao lado dele, né? Quando ele voltar para nos buscar. Mas, tipo, por exemplo, hoje eu tô dando esse testemunho. Daqui a alguns anos, se a gente for fazer uma repescagem, né? Em nome de Jesus, o CristoCast vai estar aí ainda. Eu já vou estar... Posso falar, já contar já um outro testemunho, porque a minha vida vai ser um eterno testemunho, sabe? E hoje, tipo, é o tempo mesmo. Era pra eu ter vindo dar meu testemunho hoje, sabe? Nesse momento, porque os dois, né, que eu trouxe aqui comigo, né, que é a Carla e o Henrique, foram pessoas que lá atrás eu acabei perdendo. Mas o Senhor, ele é fiel. Aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. E eles, assim como eu voltei também, eu recomecei, eles também voltaram e recomeçaram. E eles estão comigo até hoje. Né? Eu tô muito feliz deles estarem aqui hoje, porque não só eles, eu queria que a outra galera tivesse vindo, que eu ia vir com uma galera. Mas, assim, ver a galera que tá comigo, ver também os que permaneceram, os que ficaram, faz tudo valer a pena, sabe? Permanecer, assim, ao lado de Jesus. É o que me prende, sabe? É o que me prendeu, é o que me faz ir seguindo a minha vida. Tem os nossos dias maus, a gente vai passar pelos dias maus, assim. Humano isso. Deus, assim, infelizmente tem muitos lugares, muitas igrejas que ensinam o evangelho que a gente não vai passar por luta, não vai passar por aquilo, por aquilo outro, mas não, o Senhor falou, olha, toma sua cruz e me siga. Exato. Só que ele tá com a gente, e é isso que a gente esquece, a gente tá no reino de Deus e a gente esquece que ele tá com a gente, esquece de permanecer ao lado dele. Essa parte, hoje em dia, é muito colocada de lado e eu acho que isso é um grande problema, assim, porque a pessoa que está precisando de Jesus na vida, quando ela ouve uma mensagem que diz assim, vem, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, o primeiro confronto que ela pega, ela desiste. Né, ela abandona. Na verdade, a gente precisa saber que não vão ser só flores, pelo contrário, né? Parece que é aí que a gente é desafiado pelo mundo mesmo, assim. Que a gente está indo contra a corrente, né? Que a gente está indo contra a corrente. Então, quando você resolve aceitar, né, Jesus de uma forma de que ele vai ser presente no seu dia, da forma como você age, da forma como você lida com o outro, como você trabalha, né, na forma como você pensa, porque o tempo inteiro a gente está sendo, inclusive tendo que contestar os nossos próprios hábitos e pensamentos, né? Se a gente quiser viver realmente segundo a palavra, a gente está o tempo inteiro sendo contestado, né? E não é fácil ser cristão, não é fácil, mas se a gente não compreender que isso é necessário, que o confronto é necessário para o nosso crescimento, né, a gente abandona ou fica naquela
fé Porque fria. o pastor fala, fiquei esquentando o banco da igreja. Exatamente, assim, eu tenho tu sabes, eu tenho um ranço gigante de gente morna, né? Do frio pro morno não me serve, jamais, assim. Preciso trabalhar isso na minha cabeça. Mas é um problema gigante, assim, porque eu sou muito intensa, né? Sempre fui muito intensa, então, assim, se é para viver a fé, vamos viver a fé, né? Vamos compreender o que a gente está se propondo a fazer. Essa questão de ser frio não ajuda ninguém, né? Não ajuda ninguém. Fazer de Deus um bote de salva-vidas também não te ajuda em nada. O que vai te ajudar é você ir amadurecendo a sua fé, o seu relacionamento, né? Que seja devagarzinho, mas vai. Tipo, cuidando, né, no caso de jovens, né? E olha que eu nem tenho tanta experiência nisso, né? Mas já há um tempinho já cuidando. O jovem, ele é muito intenso. Ele quer que seja tudo pra ontem, 880. Só que é processo, e o processo demora. Ah, porque eu entrei na igreja, aceitei Jesus, então, tá tudo bem. E aí começa a chegar as coisas, né? Ai, eu não vou conseguir. Às vezes na primeira baque que acontece, ai, não vou conseguir. Não, continua, né? Vai. Desculpa, vai indo, vai indo, vai indo. E é a constância. Assim, o que fez, assim, mudar a minha vida toda, assim, da água pro vinho. E é o que tem me mantido ainda. Porque a nossa maior luta é na nossa mente. Nossa maior luta é na nossa mente. É muita coisa que vem de fora querendo tomar o nosso coração. Mas cabe a gente, se a gente vai dar ouvidos pro que o Espírito está falando pra gente ou pro que a carne e o mundo tá falando pra gente. Então é nisso, sabe? De ter paciência. Tipo, assim, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma. E Jesus é assim, né? Jesus é assim. A gente tem que ser tardio para falar, né? A gente tem que primeiro observar o ambiente, ver, ponderar as coisas. Mas assim, quando é na hora de se posicionar, a gente tem que se posicionar e pronto. E se posicionar, né? Hoje em dia é a era do posicionamento, né? Todo mundo quer se posicionar em tudo e às vezes tu vai te posicionar em coisa que nem tu entende. Mas não é que a gente tem que se omitir, né, das coisas, mas se eu sou cristã, se meu Jesus diz que vai passar, se o Senhor está lançando uma palavra na minha vida, que esse período ruim vai melhorar, que vai passar, eu vou confiar. O Senhor, ele não deixa com que a gente passe por coisas que a gente não vai dar conta. Ele fortalece a gente, é isso que a gente esquece. Às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. E por muito tempo eu fiquei querendo trabalhar, querendo fazer as coisas com o meu próprio braço, sabe? Uma árvore pela que tu não vê quando uma árvore vai dar fruto, tu não vê a árvore fazendo força para dar fruto, para crescer. Não, são os fatores externos que fazem ela crescer, né? Que é a água, como é o solo, né? O sol. E a mesma coisa no reino de Deus, né? É o espírito. Por exemplo, eu não tenho poder de convencer ninguém a nada, né? Eu mesmo acho que foi na outra gravação, né? A gente não tem poder de convencer o outro a nada. Mas a gente pode dar exemplo através da nossa vida. E o Espírito Santo vai falando através da nossa vida. Exato. Né? Então, essa que eu digo que a gente tem que se posicionar. A gente tem que entender que sozinhos a gente não consegue. A gente não tem pelas nossas próprias forças. Mas quando a gente fala, olha, Jesus, a gente tem que ser sincero. Eu acho, às vezes, assim, que Jesus, acho que ele deve rir das coisas que eu falo pra ele. Eu acho que ele deve rir. E, assim, o que tu falaste é muito engraçado, assim, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Apesar da nossa diferença de idade, a gente pensa muito parecido. E assim, eu sempre tô falando assim, eu não acho que eu consigo convencer ninguém, eu não acho que é minha função convencer ninguém a ir para tal igreja ou outra igreja. Isso quer dizer que eu ame menos a minha igreja? Não, eu amo a minha igreja. Beatriz ama a igreja dela. Eu não fico convencendo a Beatriz para vir para mim e nem vice-versa. A gente simplesmente se respeita, se ama, entendeu? Se um dia alguém disser assim, olhar para mim e dizer assim, poxa, eu admiro a Andréia, eu gosto do jeito como ela trata as pessoas, eu gosto do jeito como ela fala de Deus, eu quero ir lá conhecer a igreja dela. Eu vou ficar
caramba, feliz da vida. Mas eu não vou ficar atazanando ninguém, convencendo pela força. Eu acho que é o Espírito Santo que vai olhar, vai fazer aquela pessoa olhar e dizer assim, eu quero isso aqui. Até né? porque a gente, como eu falei, o diabo ele sai batendo, dando pisão, né? E vai fazendo o que ele bem entende na vida das pessoas e muitas vezes por culpa nossa, porque a gente dá liberdade, a gente dá brecha, né? Para que ele vá aqui assim. Uma coisa é a gente não conhecer a verdade, outra coisa é a gente não conhecer a verdade e viver a vida de qualquer forma, mas outra coisa é a gente conhecer a palavra de Deus, né? A gente saber quem é Jesus e mesmo assim a gente insiste em estar vivendo uma vida totalmente contrária. Mas assim, quando a gente pega e entende que ele dá o direcionamento pra gente, a gente tem essa liberdade, essa escolha, sabe? A gente tem essa liberdade de decidir se a gente vai dar espaço pra ele ou não. E a melhor coisa que eu fiz foi dar espaço pra ele. Pois é. E assim, era isso também que eu ia emendar e te perguntar, assim, como tu que és bem mais jovem, tu acompanha essa nova geração, assim, que, a meu ver, é muito assim, o jovem querendo, muitas vezes, fazer Deus caber na vontade dele, né? E não mudar para se adequar ao que Jesus ensinou. Tu acompanhas isso, com certeza, de uma forma mais presente. Como é que tu visualiza isso? Assim, é que a gente diz que são os crentes do YouTube. Assim, cara, tem muita coisa bacana, né, pra gente ver na internet, né? Eu escuto, né, mensagens de outros pastores, mas assim, meu pastor é o meu pastor, né? A minha alma, que a gente diz, né, que é a nossa fonte, né? Eu vou beber da fonte do meu pastor. E assim, ele vai, e ele ensina, ele explica. Meu líder, eu vou pra célula toda semana, ele vai, ele explica. Quando o Senhor vem, né, e fala comigo, eu vou e repasso para os meus discípulos. A palavra de Deus é nosso manual de vida. A gente não tem que... Tá escrito na palavra de Deus, tá escrito nela, que a gente não pode nem retirar e nem acrescentar nada. E a mesma coisa diz respeito ao evangelho. A gente não pode fazer o evangelho caber na nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela não é boa. A nossa vontade não é perfeita e a nossa vontade não é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gente não tem que ficar insistindo, né? Os jovens, assim... É assim, eu vou num lugar que eu posso pegar, eu posso fazer o que eu quiser. Vou chegar lá, eu posso ir a hora que eu quiser, eu posso ir quando eu quiser, eu posso levar quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Como eu digo, né? Eu sempre faço questão de agradecer demais ao Senhor pelo local que Ele me colocou, né? Pela minha célula, pelos meus amigos, pela minha liderança, porque eles não passam a mão na minha cabeça. Eu nunca vi lá. A galera próxima de mim, mano, eles estão, galerinha daqui pode confirmar. Eles não passam a mão na nossa cabeça. Amigo mesmo de verdade é aquele que fala a verdade, mostra a verdade pra gente. Não, olha, assim, não é que eles saem matando a gente, não. Eles acolhem, entendeu? Eles vêm, eles falam assim, meu líder, ele fala com muito amor. Nossa, o Vitinho, assim, ele é extremamente amoroso, ele fala assim com amor, cara, mas é aquele amor que confronta. Eu olho pra ele, eu vejo Jesus falando comigo. Assim, o Senhor, assim, ele é amor, mas ele também é espada. Ele vem e ele fala. E eu não teve nenhuma vez que eu obedeci à vontade de Deus que eu tenha me arrependido. Não tem nenhuma. E o que ele mandar fazer, eu tô fazendo, tô indo. A questão de hoje na liberdade, né? O jovem, não é só o jovem, não. Todo mundo pensa muito na liberdade de fazer o que quiser, de viver o que quer, Isso aqui, assim... E isso, na verdade, não é liberdade. É isso que eu ia falar, assim, na verdade, essas pessoas, elas estão sendo escravas delas mesmas. Sendo escravos do mundo. Assim, liberdade mesmo... Liberdade eu encontrei em Cristo. Porque eu sou livre para decidir o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu não sou refém de álcool, eu não sou refém de drogas, eu não sou refém... Não é refém de ideologia de mais ninguém. Companhias, sabe? Quando eu cheguei, eu levantava muitas bandeiras, sabe? Quando eu entrei na igreja, assim. Eram muitas bandeiras que eu levantava, eu era assim, minha mente era totalmente deturpada. Assim, o que tá na internet é como assim, que o que eu tô falando é isso e pronto. E não, sabe?
eu tive liberdade para decidir eu mesma, sabe? O que é certo, o que é errado. Claro que é a luz da palavra, né? Sempre a luz da palavra. Sim. Mas em Jesus que eu tenho liberdade. É nele que a gente encontra a liberdade. Sim, com certeza. Mas pouca gente quer passar pelo trabalho de se aprofundar na palavra e pouca gente quer passar pelo confronto, porque às vezes não é o que a gente quer mesmo, né? Não é o que a gente quer ouvir, mas é o que é melhor pra gente, né? E aí, com certeza, vai na sua decisão. O livre-arbítrio tá aí, né? Para todo mundo. Mas, olha, gente, a gente só ganha quando a gente escolhe o lado de Jesus, né? Com toda certeza. Com certeza. Bia, a gente vai ter que começar a encerrar, infelizmente. Mas eu ainda quero saber, assim, por que vale a pena crer em Deus? E tu consegue ter a clareza, assim, de olhar para trás, ver como era a tua vida e ver as pecinhas, os degrauzinhos sendo construídos até hoje? Tu consegues ver isso? Depois de ter passado pelo que eu passei, né? Depois de ter permanecido, né? Uma coisa que eu sempre falava para minha antiga líder, né? Que hoje ela não tá mais com a gente, né? Mas eu lembro que foi uma das últimas coisas que eu falei para ela, que independente do que acontecesse, eu ia continuar aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, olhar. Eu vou começar a chorar. Olhar pra minha vida como era antes. Que eu era uma pessoa totalmente vazia. Eu não tinha amigos, eu não tinha perspectiva de nada. Por muitas vezes, eu queria... Não queria mais viver. Assim, é uma palavra forte, mas tem muitas pessoas por aí que infelizmente estão sentindo dessa mesma forma. Eu não queria mais viver. Só que depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou completamente. E eu vou continuar crendo nele pro resto da minha vida. Assim, a gente vive o quê? 80, 90 anos, a galera do interior vive 100 anos, né? Mas, cara, se a gente for comparar 80 anos, 90 anos com uma eternidade ao lado de Jesus, cara, eu passo por qualquer coisa que seja aqui na Terra, porque eu sei que quando eu fechar os meus olhos e eu abrir, eu vou estar com ele. E ele é tudo que eu tenho. Jesus, ele é tudo que eu tenho. Eu agradeço ele todos os dias por ele ter me trazido de volta, por ele ter me tirado do lugar que eu estava, por ele ter me entregado amigos. Eu agradeço a Deus pela minha liderança, pela minha família, pela Aurora. Toda vez assim que eu olho para a Aurora, eu vejo Jesus. Então vale a pena crer, porque a minha vida mudou completamente depois que eu conheci ele. Minha vida toda é Jesus. Assim, se me tirarem tudo, eu vou continuar tendo ele. E é isso que a gente tem que viver, sabe? A gente tem que acordar e a gente tem que dormir com ele, pensando nele. Porque ele é tudo que a gente precisa. Sempre vai ser ele. E vou fazer uma pergunta diferente que eu não fiz para ninguém ainda, em nenhum episódio, mas assim, tu consegues listar 3 coisas que Deus te deu pelos quais tu és grata? Ele me deu alegria. Ele me deu alegria para viver. Ele me entregou sonhos, que foi sonhos dele. Hoje eu vivo os sonhos dele. E ele me entregou uma família. A família espiritual que eu tenho, ela é muito, muito preciosa. Eu sou grata a Deus, sabe, pela minha rede, pela minha célula, pelos meus discípulos. Porque eu encontrei utilidade na minha vida. Eu encontrei razão na minha vida. Porque eu vi que aquilo que Jesus estava fazendo na minha vida fazia nas pessoas que estavam ao meu redor. Eu vi que eu pude passar Jesus para as outras pessoas. E isso não tem preço. Eles dois estão aqui, eu tô olhando para eles. Porque eu sei o quanto eu orei para que hoje eles estivessem aqui também. Os meus outros discípulos também. E, cara, levar Jesus para outras pessoas não tem preço. Eu acho que a maior alegria que... na verdade, vai ser uma alegria que essa a gente não vai ter no céu, né? Porque todo mundo já vai estar lá. Mas é a alegria que a gente tem de estar aqui na Terra,
de poder mostrar Jesus para outras pessoas e ver um pecador se arrependendo. Não tem preço. Não tem preço. Acho que a gente só encontra o nosso verdadeiro propósito quando a gente começa a servir a Deus, né? Quando a gente começa a alcançar o outro. A gente só encontra sentido na nossa vida quando a gente começa a perceber que a gente dá sentido a outra pessoa através de Jesus, eu acho. Assim, eu acho que o Cristocast trouxe isso para mim. Tu sabes o quanto eu queria servir e eu achava que eu não sabia fazer nada que eu pudesse servir a Deus e o Cristocast veio, assim. Então, quando a gente recebe mensagens, quando a gente recebe perguntas, quando a gente encontra no outro, assim, a gente recebe às vezes umas mensagens, as pessoas muito emocionadas por terem visto o programa, por terem de alguma forma, às vezes é uma palavra, às vezes é uma coisa tão simples, né? Que alcança a outra pessoa e ela consegue enxergar Jesus, assim. A gente cumpriu o nosso papel. Isso faz a gente cumprir o nosso papel, assim. Isso dá sentido para nossa vida, realmente. E é o que eu digo sempre, né? Eu não sei até quando a gente vai estar fazendo o Cristocast, se vai ser mais 1 ou se vai ser mais 10 anos, mas enquanto ele existir, o nosso propósito está sendo alcançado dessa forma, né? Eu acho que não tem outra coisa melhor assim para a gente conseguir contribuir na vida do outro através de Deus. Não tem outra coisa. É a nossa missão, né? O Senhor, ele, quando ele subiu aos céus, ele falou, né? E de fazer discípulos. É a nossa missão, né? Levar Jesus para as pessoas. E para encerrar de verdade agora... Aí eu vou te fazer a pergunta que eu faço em todo episódio, faz de conta que tu não sabe. Mas vamos lá, a nossa provocação. Deus existe e eu posso provar. Deus existe, eu posso provar através da minha vida, através do meu testemunho, falando para as pessoas do que Ele fez, do que Ele faz, o que Ele ainda vai fazer. Não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas, sabe? O Senhor, Ele existe porque eu vejo Ele em cada detalhezinho, porque o Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Às vezes a gente não consegue enxergar o Senhor no ordinário da vida, mas Ele está em todo detalhezinho, sabe? Então, Deus existe porque eu conheço Ele, né? Porque eu pude experimentar, né? Assim... Não é só Abraão que é chamado amigo de Deus, nós também, né? O Senhor nos convida, né, para sermos amigos dele. E o Senhor, ele existe porque ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Ai, Bia, obrigada por tudo, por ter vindo até aqui. Sabes o quanto eu queria que tu tivesse vindo, assim, especialmente porque tu és um braço direito gigante, não só na agência, mas no Cristocast especialmente. E não só na questão de trabalho, assim, eu compartilho muita coisa com a Beatriz, as minhas dúvidas, dúvidas cristãs, dúvidas, meu Deus, Beatriz, isso, vamos conversar. E a gente conversa com muito amor, com muito respeito. Eu sou muito grata. Muito, muito grata. E eu queria que tu viesses para eu poder te honrar aqui também por toda essa contribuição, porque não é um serviço só meu, é um serviço nosso. Eu sempre falo, né, pra gente. Eu sempre falo que é um serviço nosso. Obrigada por ter acreditado, por ter confiado e por estar todo dia ali servindo a Deus junto comigo. Obrigada. A gente vai tentar encerrar o programa. Consegue deixar uma mensagem? Nosso Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu precisava ouvir isso. Não é que a gente que tá nos bastidores, que tá sempre, né, por trás das coisas, a gente acha às vezes que a gente não é visto ou que a nossa vida não tem importância, mas o Senhor, Ele usa
Porque a pessoa e a gente serve a Deus não é só estar no púlpito de uma igreja ou estar pregando, né, para um monte de pessoas. Às vezes a gente pegar e falar de Jesus para uma pessoa já vale a pena. E eu agradeço muito, assim, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, principalmente de poder servir a Ele através da minha profissão, né? Através daquilo que Ele me entregou. E eu sou muito grata, assim, sou muito grata a Deus, porque Ele toma conta de todas as áreas da minha vida, né? De cada detalhezinho, sabe? De poder estar no ambiente de trabalho que eu possa exercer a minha fé, de poder ter a minha chefe, não só minha chefe, mas minha amiga e minha irmã em Cristo também. Faz total diferença, sabe? Então, assim, eu sou muito grata pelas oportunidades que o Senhor me dá de poder mostrar Ele. Assim, eu tô muito, muito, um coração bem mais leve, bem em paz. Obrigada, Bia. Obrigada mesmo, viu? E, produção errou que não trouxe lencinho pra gente, tá? Estamos muito necessitadas de lencinho. Mas você que ficou aí do outro lado até agora, eu tô pensando aqui o que eu poderia dizer para vocês em relação a esse testemunho da Beatriz, mas eu acho que nada que eu fale vai ser suficiente para expressar o calor que fica dentro da gente, do nosso coração, porque esse calor é o nosso amor por Jesus, é o amor de Deus que a gente compartilha diariamente, sabe? No trabalho, na parte da amizade, como a gente consegue conduzir as coisas no tratamento, no cuidado um com o outro. E isso, o que a gente precisa compreender é pegar esse amor e compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Na sua família, no seu trabalho. Eu sei que é difícil, a gente todos os dias tem desafios, todos os dias o mundo tenta pegar a gente pelo pé, dar aquela rasteira, mas você precisa lembrar que você é um filho amado de Deus e Ele está ali por você. Todos nós estamos por você, todos conectados em oração, conectados pelo amor de Deus. Então, o dia que tiver um pouquinho mais difícil, lembra disso. Lembra que você não está sozinho. Tem Jesus para entrar no seu coração. Tem Deus lá no céu olhando por todos nós. Tem o Espírito Santo aqui, só esperando você dizer assim: vem, Espírito Santo, eu estou precisando da tua companhia. Então, acho que essa mensagem eu podia deixar para você hoje, para finalizar esse programa, e te agradecer e pedir mais uma vez para você compartilhar com as pessoas que você acha que estão precisando ouvir essa mensagem. E não esquece, por favor, passa para todo mundo se inscrever. A gente está querendo chegar nos 1.000 inscritos. Vai ser uma felicidade gigante aqui para valorizar o esforço, a dedicação de toda essa equipe que está aqui nos bastidores. A gente quer muito levar para mais longe ainda a palavra de Deus. Então você já sabe que, como sempre, com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.